Essa África não seria isolada. Essa região aí tem muitos recursos, tem bacias hidrográficas que permitem essa circulação, tanto externamente, era isolada e que, por conta disso, teria existido uma lentidão no progresso africano. Isso é descartável, porque a gente vai perceber que a África cresceu sob os seus próprios moldes, sim, não comparando com a região europeia. E aí aqui, ó, eu trouxe para a gente pensar, essa doutora da USP, né, essa história de que a gente tem que começar a ver uma nova história africana. Ela tem uma história assim, então ali. Portanto, a África tem história, como em qualquer outra parte da Terra, que tem abrigado seres humanos, que viveram em grupos, desenvolveram formas de sociabilidade, expressões culturais particulares e passaram por processos de transformação ao longo do tempo, que são a matéria-prima da história. Continente com enorme diversidade interna, tanto geográfica quanto cultural, abrigou histórias ainda pouco conhecidas entre nós, devido aos vários preconceitos que predominaram até muito recentemente. Séculos de tráfico de escravos africanos, regime de trabalho escravista e tratamento do negro como inferior, o que era fundamentado pelo pensamento teórico de então, deixaram as sociedades africanas à margem do conhecimento acerca da história da humanidade produzida a partir da Europa. E a gente tem que pensar, né, que a história africana é a história da humanidade, né? Então, habitada por grupos caçadores e coletores, mas nem por isso desprovidos de história, por sociedades sem Estado centralizado, por grupos organizados em federações de aldeias e em estados com graus variados de centralização e impérios que congregaram diferentes estados, tem uma história muito rica e que em vários lugares e momentos se articulou de forma intensa com as histórias de povos de outros continentes. E ali eu destaquei em vermelho para a gente ver essa diversidade da organização política que aconteceu dentro da África. Então, falar que a África não tem uma organização de Estado é pensar diferente disso aqui. É pensar só naquele modelo absolutista, centralizador, que não compete pensar a África nesse sentido. Então, a gente tem essa diversidade de organização sociopolítica dos povos africanos. Então, para que a gente tem que aprender sobre isso? A gente tem que aprender para a gente poder criar um resgate de uma memória. Né? Recontar essa história não é apenas um acerto de contas, é você criar uma ligação, uma conexão sua com essa história da humanidade. Porque parece que cria um hiato, né? Parece que você está assim, se você negro, você está no hiato, você está isolado, conforme a Cacá ainda há pouco falou. Então não é só um acerto de contas, olha, a história da África tem história, assim. Não, é para que a gente possa se reconectar com essa história. Então, recontar a história da África é mais a realização de um trabalho profissional do historiador que consiste em investigar e interpretar criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade. E aí não é um problema só meu. E ampliar a compreensão da condição humana de saber que pertenceu, né? Em algum momento essa história pertenceu ali. É claro que depois houve uma diversidade, né? Por conta da questão geográfica, por conta da organização histórica dos diversos povos que existem no planeta, mas que nós temos toda uma ligação com aquele continente. Então aqui, ó, voltando a pensar essa região do Sahel, essa região aqui é uma região que, ao contrário de uma problemática de sobrevivência, porque nós pensamos numa região desértica, né, parte dela desértica, muito pelo contrário, a gente tem a permeabilidade, então assim, nós temos facilidade de atravessar. Tem um historiador chamado Dorlange, é um historiador alemão, e ele começou a falar sobre os povos do Lago Chad por conta de ter tido uma experiência de vida na região Sahel, revivendo as rotas comerciais dessa região. Então ele tinha na mente dele a ideia de uma dificuldade e ele queria entender como é que os africanos conseguiram desenvolver um comércio tão intenso na região do Saara, se há uma dificuldade geográfica naquela região, geográfica é difícil. E aí, quando ele começa a fazer não é um turismo, ele começa a fazer uma pesquisa, mas ele tem que passar por aquelas antigas rotas, ele começa a perceber, pô, isso aqui é muito fácil para aqueles termos, e para o que ele pensava, era fácil fazer essa travessia.
Por isso essa permeabilidade, a ideia de uma abertura ao exterior e os recursos naturais. Ali nós vamos encontrar ouro, sal, né? Nós temos o recurso dos rios ali navegáveis. Então, isso prova que a África não era tão isolada, conforme nos contou Hegel, portanto, não podemos aceitar a tese da lentidão do progresso africano. E aí, o Kizerbo, ele vai trazer para a gente uma nova forma de entender também a África, porque ele consegue trazer para a gente essa ideia de uma diversidade sociopolítica no território africano. E aí ele vai falar para a gente assim, que existe uma vastidão do território. E essa vastidão, de fato, acabou, de uma certa maneira, em determinados momentos históricos, isolando determinados povos. Nós temos essa ideia trazida por ele. Mas isso durante um certo tempo. Porque também a gente tinha ali fartura de alimentos, a gente também tinha as epidemias que aconteciam, e isso acabava isolando grupos. Então eles não tinham muitos contatos, mas isso durante certo tempo. Por que está aqui? Escravidão moderna. Então, essa escravidão moderna também prejudica essa concentração de tônus humano para você fazer um desenvolvimento mais dinâmico sobre a economia. Mas isso não quer dizer que o desenvolvimento econômico não tenha acontecido. Isso não quer dizer, porque a gente vai ter um comércio intenso naquela região ali ao norte. E eu estou compondo essa região ao norte porque os capítulos 8, 9 e 10 vão falar exatamente dos povos dessa região. E justamente esses povos cresceram por conta deste intenso restante da África. Né? Bom, pessoal, então, particularmente, a gente está trabalhando nesse capítulo aqui. Né? A gente vai ver no capítulo 8 o som do raio. Vocês chegaram a ler? Viram esse capítulo? Leram? Deixa eu só fazer uma intervençãozinha, ela vai gravar para o pessoal. Vocês viram quando a Marvin falou que era importante você colocar esse continente africano como inferior pelo pensamento europeu? Então, o que ela trouxe é extrema relevância, porque quando você pega a ideologia do campo de concentração, o que é a ideologia do campo de concentração? Vamos trazer para hoje. Eu pego um navio e ponho um monte de pessoas dentro do navio, fora de um território geográfico que tem algum tipo de legislação a ser aplicada. Tem alguém que vendeu a virgindade e aí foi consumir o ato no avião, né, fora de um território imputável a algum tipo de legislação. A ideologia do campo de concentração é criar um território aonde a legislação não chega. E o que eles fazem lá atrás, né, eles já estão com a ideologia do campo de concentração, quando eles começam a dizer que o continente africano é um território ilegislável. Então isso quer dizer que eu posso explorar, que eu posso subalternizar, que eu posso matar, que eu posso fazer o que eu quiser e que em nenhum lugar do mundo eu vou ser criminalizado por isso. Por quê? Porque eu sei quais são as riquezas que esse território fornece. Nós vimos lá no módulo 1 falando sobre a questão da geologia, do continente africano ser o continente mais velho e por isso ter mais riquezas, e a gente justifica isso trazendo os dados hoje do grau de exploração que está sendo feito. E cientificamente eles não conseguiram ainda perfurar a primeira camada desse continente para extrair essas riquezas. Então o celular que a gente usa hoje vem da onde? Né? O princípio da matéria mineral para ser colocada ali. Então a gente tem que pensar em como eles isolam esse território como um campo ilegislável onde eu posso fazer tudo. Posso estuprar, posso torturar esses corpos, e esses corpos são corpos sácer, corpos sagrados no sentido que a gente falou ainda agora, no sentido negativo de pensar que Deus tem que julgá-los, então eu posso imputar a eles qualquer punição. E eu não vou ser punido por fazer isso, porque eles estão acima da lei no sentido de
não serem protegidos por ela. E aí é importante esse desenho de como ele já vem caminhando para dizer que não só os corpos desse continente, mas principalmente esse continente é o lugar onde tudo pode ser feito e nada pode ser punido. Porque lá é como se não fosse humano, não tem humano. Passivo das mesmas leis que eu faço ali, eu posso fazer tudo. Exatamente, exatamente. O homo sacer é um princípio do direito romano, arcaico. E quer dizer o quê? É o exemplo de Caim, né? Caim é um amaldiçoado que viu o pai, não sei o que, não sei o que. Então, o Caim, ele não é um réu da lei dos homens, ele é um réu da lei de Deus. Então, quem pune Caim é Deus com a marca da maldição. E ele anda errante não só a geração dele, mas as 4 gerações futuras serão amaldiçoadas também. Isso quer dizer o quê? Que você pode me matar e matar todos os meus filhos. Eu digo que é melhor você não me matar, mas caso você me mate, você não vai ser punido. Então, existe uma intencionalidade nessa Constituição de isolamento, não por ser isolado, mas um isolamento para que eu possa explorar com muita tranquilidade, abençoado por Deus. Entendeu? Bom, e como é que vocês entenderam essa Constituição estatal do povo Samucai? Porque quando a gente vê aqui, ó, pera lá. Quando a gente vê aqui em vermelho, ó, essas organizações, caçadores e coletores, sociedades sem estado centralizado, grupos organizados em federações de aldeias, estados com graus variados de centralização, impérios que congregavam diferentes estados, como é que a gente pode pensar, já que vocês estão entrosados aí com a leitura, como é que a gente pode pensar a organização estatal deles? Como é que a gente classificaria? Entraria nessa questão de ter um meio que central, mas que está espalhado, não fica na mão deles. Eles é meu, mas é seu também, que é seu também, que é tudo nosso. Será por que eles fizeram esse tipo de organização estatal? Assim, eles conquistaram o território, mas eles permitiram a manutenção de uma cultura original, a manutenção de um estado, nos moldes daquele próprio povo. Por que será que eles partiram por esse tipo de organização? E eles queriam mais a questão a questão das riquezas. Então você faz o que você continua fazendo, eu só quero a minha parte. E a gente... Inclusive os líderes chegavam a ter 2 tipos de religião, né? Que vocês já viram lá. Então aqui, quem vai contar essa história pra gente é o Sekenemo de Sissoko. Aí eu fiquei treinando só pra falar o nome dele. Ele é um senegalês, Sekenemo de Sissoko. Ele escreveu, Sissoko. Ali está no capítulo. Não trouxe a capa do capítulo. Sekenemo de Sissoko é essa figura, assim, difícil de encontrar, uma imagem bem nítida, assim, difícil encontrar os intelectuais africanos, né? E aí ele vai trazer pra gente uma renovação da historiografia africana, porque foi ele que começou a pensar, trazer de forma mais pontual. De forma mais pontual? Não, quando for botar o vídeo, você vai ficar baixo. Porque eu estava esperando que o nosso colega também viesse, ele tem mais habilidade com os vídeos, mas eu já estou interagindo com o Cacá para conseguir desenvolver isso também, porque eu acho fundamental. Inclusive, se eu encontrar, depois eu falo com você, a gente joga na plataforma, tá? E aí, foi ele que trouxe essa renovação da historiografia, de pontuar mais a tradição oral. Não sei se vocês chegaram a perceber isso no escrito dele. Ele deixa de lado uma narrativa factual, o que era construído até então, e ele traz uma narrativa mais social, pensando nos povos da região. Claro que ele vai abordar a questão política e econômica, para a gente entender esse processo evolutivo africano, porque isso ainda é uma coisa pensada para falar da história da África, porque nos incomoda essa questão da África, um continente
povoado mais antigo, por conta de ser o berço, e não galgou conforme os outros continentes, mas porque a gente ainda está preso naquela dicotomia. Então, ele vai trazer as tradições orais dos griots, vai trazer poesias, e ele vai construir essa narrativa de forma diferenciada. Ele também utiliza fontes oficiais, como o Tariq de Timbuktu, que é um escrito do Sudão, dos intelectuais do Sudão. E aí Foi a primeira universidade do mundo. Em Timbuktu, foi a primeira universidade. Então ele vai trazendo toda essa interdisciplinaridade de diversas fontes para poder contar a história do povo Songhai. E aqui eu trouxe para vocês essa região. Eu estava com a minha canetinha, esqueci minha canetinha. E aqui a gente tem, queria que vocês lessem. Eu circulei aqui. Essa foi a primeira região a ser pensada por Sissoko para desenvolver o estudo dele sobre o povo Songhai. E aqui é a cidade de Gao. Aqui é a cidade de Kukia. Aqui é Timbuktu, nessa região aqui. Tá? Então eles ficam bem próximos à região do Sahel, ficam bem próximos à região do Maghreb. Tem ali o rio Níger. Né? Então, essa população de Gao, a princípio, está sendo constituída para virar o povo Songhai, que a princípio, não sei se vocês leram, tinha um povo Dia, que se juntou aos berberes, e aí viviam naquela região, e ali já era vista essa região, já era vista como um grande mercado cosmopolita para os moldes daquela época, e esse mapa ali é do século XVI. Queria que vocês vissem mais os nomes das cidades. Né? E por isso essa cidade era uma cidade muito visada por vários povos que viviam naquela região. Por conta dessa região ali, congregar diversas rotas comerciais. Aí aqui, o reino de Gao, constituído. Já no século XII foi conquistado pela dinastia Suni de Alibé. Ali a região do Sahel, no centro da África. Em cima aqui o Sahel. Aqui, mais de perto, Gao, onde ficava mais ou menos aqui nessa região. Essa cidade, ela comercializava sal, explorava ouro, recebia comércio de diversas regiões, como Ifríquia, que é a Tunísia, a região do Maghreb. Então aqui vinha comércio dessa região, aqui dessa região, que é a Tunísia, e dessa região aqui você tem a Líbia, você tem o Egito comercializando com a cidade de Gao. Então, peraí, se você tem... Falou lá atrás, tá? Se você tem um comércio bem articulado, dinâmico nessa região, como é que você vai dizer que você não tem uma história, não tem desenvolvimento econômico, não tem um progresso ali? E um local de troca, né? Porque você não está mencionando internamente, você está se relacionando com várias pessoas, várias regiões, outras informações, produtos novos, tudo modo de ser diferente. Né? Você está fazendo esse comércio aí é bem intenso. E eles ocupavam, essa população de Gao ocupava as duas margens do rio. E o rio, determinados lugares do rio, era patrulhado. Vocês chegaram a ver isso, né? Tinha um patrulhamento para poder proteger esse comércio, para poder fazer o comércio acontecer em outras regiões. E aí nós vamos ter mais ou menos ali no século XIII, né? A gente vai ter o povo Mandingo, que é essa que ficava nessa região aqui. E aqui, eu marquei a região de Gao, tá? Esse povo aqui interessado, tá vendo o rio Níger aqui, interessado em conquistar essa região, porque essa região aqui, Gao, tá vendo aqui onde está certo aqui? Essa região aqui, tá vendo o rio Níger, ela também tinha contato com essa região, essa região aqui é o centro das minas de sal. Tá? Então essas rotas todas aconteciam ali. E aí o povo Mandingo domina esse território, mas nesses moldes que você acabou de falar, Ivan, porque chega a conquistar, mas permite uma certa liberdade. Tinha que pagar um estado, eles chamavam de estados vassalos, e tinha que pagar impostos ao grande reino, né, ao Império do Mali.
Então, o Império do Mali, que se formou por conta dessas conquistas do povo mandingo na região do rio Níger, formaram estados vassalos e pagavam impostos, mantinham o comércio para não prejudicar todo o crescimento e desenvolvimento Tinha a questão econômico. que eles até colocavam de casamentos da família real dominante com a família real dominante, para estreitar os laços e garantir não perder aquele território para uma possível invasão de outro. Isso, e quando eles conquistavam o território, eles aproveitavam os prisioneiros de guerra do outro povo no exército deles, né, para fazer essa articulação aí, né, de manutenção de um respeito ao poder, ao império, mas mantendo suas tradições. Né? Aqui a gente traz o Mansa Musa, e aí vocês pesquisaram Mansa, é título de rei, né? O nome dele é Cancan Musa, e ali ele está com ouro na mão, o cetro de ouro, e a gente pode perceber ao redor dele várias construções sendo feitas ali. Ou seja, e essas linhas é como se representassem as rotas comerciais. E Então, até hoje a riqueza dele não existiu nenhum homem no mundo que ultrapassou. Então a gente tem ali um desenvolvimento intelectual, né? Então a gente percebe que houve uma união, né, de duas culturas também ali. Aí você tem a cultura tradicional e o povo mandingo trazendo uma cultura mais dos moldes do islamismo. É a união, né, dessas duas culturas, inclusive permitindo que você se mantivesse com a sua própria cultura religiosa. Isso é muito importante porque é um princípio do pensamento africano, que é diferente do princípio do pensamento ocidental, no sentido da xenofilia mesmo. O diferente eu agrego, eu não destituo, eu não destruo, eu não aniquilo, mas eu agrego. Você vê isso na incorporação dos deuses. Um deus tinha uma característica. A partir do momento que eu conquisto um outro território, o Deus do meu império passa a ter a característica do Deus do outro império, porque eu não destituo os sujeitos do outro povo, mas eu agrego esses sujeitos a esse império, né? O meu império cresceu, mas ele foi incorporado de fluxos culturais. É totalmente diferente, porque a gente tudo tem mais uma coisa hierarquizada. Eu acho que o meu é melhor, então o outro que eu domino, então eu destruo. Isso se chama etnocentrismo, né? É um conceito, uma categoria que todos são etnocêntricos no sentido de falar assim, meu ilê é melhor do que o da Lavi, mas predominantemente no pensamento ocidental, o etnocentrismo é uma das características principais, no sentido de que eu sou verdadeiro, todos os outros são os outros. E aí se pensa no pensamento cristão, né? Só existe um Deus verdadeiro e todos os outros são pagãos e falsos. Então, para que você seja salvo, você necessariamente tem que se converter a este único Deus verdadeiro. Isso é etnocentrismo. Então é importante a gente estabelecer e entender essas diferenças. Quando ela traz que houveram incorporações do povo conquistado com o povo conquistador, ela está falando que o princípio xenofílico continua premente no pensamento africano. E aí aqui nesse mapa aqui de baixo, ó, a gente pode perceber aqui o reino de Gana, a cidade de Gao aqui, ó, Timbuktu aqui, né? Aí esse povo se uniu ao povo mandingo, que chegou a expandir aqui, ó, perto de Gao, que é essa parte cor de abóbora, mas esse povo foi conquistado, essa união de povos foi conquistada pelo Songhai, aí vem até aqui o Império. E existia um perigo que estava aqui embaixo, que eram os povos Mossi da bacia do rio Volta, que constantemente faziam incursões nas cidades do rio Níger por conta do desenvolvimento comercial, né? Por isso que... Aí aqui eu trouxe outro mapa para a gente ver melhor, ó. Essa região, Gana, dominada aqui pelos mandingos, Império do Mali, e aí depois os Songhai vieram
e dominaram toda essa região aqui. E aí vocês podem ver o rio, a bacia do rio volta aqui, ó, o lago Chad aqui, e todo isso aqui, essas linhas mais claras são as rotas. Ó. Eu achei legal esse mapa aí. Dá pra gente ter uma visão legal, um panorama, né? Ah, e aqui é o recurso dos rios, para que eles pudessem fazer toda essa movimentação. Aí no século XIV a gente vai ter uma outra situação acontecendo nessa região aí, né? Foi o povo sunitão que vieram daquela cidade, ó, aqui, ó, Kukia ou Kugá, e parecia que tinham 20 dias de distância até a cidade de Gal, e eles vão dominar aqui, ó, essa região, depois vão continuar por toda essa região aqui, e vão dominar e vão conquistar todo esse território. Então, eles eram povos guerreiros. Aí eu trouxe uma representação do que foi apresentado na internet, e como é que era o exército deles. Né? Então ele se coloca para os povos de maneira muito poderosa, porque ele tinha uma cavalaria assim imensa, e vocês mesmo viram que eu achei interessante isso. Um cavalo são 10 homens. Então só os ricos poderiam ter. Então a gente tem um povo aí que está bem estabelecido economicamente. Né? E as armas, a infantaria, eles patrulhavam o rio, eles passaram a dominar essa região aqui, ó. Eles tinham essa estratégia, né, de ser ataques rápidos e no estilo surpresa, usavam a violência para conquistar esses povos e faziam essa imposição através desse medo. E os povos que passaram a ser dominados por eles, principalmente por conta da influência Songhai, começaram a vê-lo como se fosse um ser divino, um ser supremo, que tem o nome de Dali. Vocês lembram disso que vocês viram? Dali, como se fosse um ser supremo. Então ele é provocador, impõe o medo, mas acaba também a representação dessa imagem deles de poder também num status religioso. Né? Então ele consegue, não só pela questão militar, mas também por uma questão de uma filosofia religiosa, ele consegue se impor aos povos daquela região. Ele passa a ser, ele passa a ser muito respeitado pelo negro, pela bravura, considerado como um deus. Ele teve uma estratégia interessantíssima, porque ele foi educado no Islã, mas ele mantém a sua tradição, uma tradição religiosa do povo local. E aí, por que será que ele fez isso? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tô tonta. Eu não consigo nem pensar. Não, está Começando a dar pouco vendo tudo, mas estou fazendo muitas conexões. Por que será que um rei, aí vai de novo, por que será que um rei, ele quer manter uma tradição religiosa do seu povo, mas ele se deixa levar por uma educação islâmica? O Eduardo é especialista em Islã. Vamos lá. Porque nessa região, o Islã, quando chega aí, houve aquele sincretismo, né, com as religiões locais, aí que surge uma divisão do Islã que chama sufismo, o Sufi, que são eles mantêm essa tradição, eles são muçulmanos, mas eles têm uma forte ligação com a religião do local. Seria como o candomblé e o catolicismo no Brasil. É muito parecido. E os sufis são os muçulmanos místicos. Eles acreditam assim, que não só naquela forma tradicional de oração, mas eles acreditam em outras formas de adoração a Deus. E essas outras formas têm muita influência das religiões locais. E pelo que eu entendi ali, então, é um Islã tolerante. Não, foi mesmo assim, é sincretismo que diz, né? Porque tem uma passagem no livro que fala sobre essa situação, de que pelo fato de que você queria manter um crescimento econômico e político, você tolera a existência de demais culturas na região. E os sufis, eles, inclusive nos cultos deles, são muito parecidos com o candomblé, que eles acreditam que uma das formas de adorar a Deus é através da dança e do canto. E através da dança e do canto, você pode até entrar em contato com Deus,
ou com alguma entidade superior, assim, eles têm essa tradição. Da África até na Índia existe o Sufi. Os mais conhecidos no mundo são os derviches na Turquia, aqueles homens que vestem com túnica branca e ficam rodando. Na África também tem isso, eles rodam também. No Sudão é muito comum, Senegal. Na África tem isso, na África tem principalmente Senegal, Sudão, Nigéria. Os Sufis, eles têm muita influência dessas religiões de matriz africana. É uma das divisões do islamismo, as 3 grandes divisões do islamismo é xiita, sunita e sufi. São os místicos. E é importante, provavelmente esse cara aí ele era um sufi. É importante essa fala do Eduardo pelo seguinte, porque a gente também constitui, né, no Ocidente um pensamento sobre o Islã muito pautado no que o eurocentrismo traz. E quando o irmão colabora com a gente, trazendo essa construção, não só histórica, mas principalmente vivencial, porque ele é da religião, a gente começa a entender que tem os grupos radicais, né, que tem aqueles recortes radicais, como tem em todas as divisões religiosas, mas tem principalmente aí no continente africano os grupos de incorporações, porque o que é o candomblé no Brasil? Né? Se não uma matriz africana incorporada pelos fluxos contingenciais que encontraram aqui. Então, o que é o Islã neste lugar? Se não uma matriz religiosa incorporada pelos fluxos do povo Songhai que estava ali. E ele teve essa educação na infância, mas mesmo assim ele continuou ali prestando lá as suas homenagens aos seus E o conceito de religião não existe no continente africano, porque existe um princípio chamado holonicidade. Esse princípio é um princípio da não divisão, da integralidade indivisível. É um dos princípios do pensamento filosófico banto, que diz o seguinte: se eu sou indivisível, eu não tenho um segmento, né? Que a religião é um segmento que me esquarteja e eu sou religioso enquanto eu estou dentro da igreja rezando ou fazendo qualquer rito. Para o pensamento africano não existe religião, a religião é a filosofia de vida. Então por isso que o cara tá lá no governo e de repente tá fazendo um rito. Aí as pessoas dizem, gente, fazendo macumba no governo. Não, é indivisível. É uma continuidade holística, integracionista, né? Integrado, tá tudo ali, é indivisível. Aqui a gente vai ver, né, a localização, mais uma vez, desses reinos, a localização dos vocês ali embaixo, a política então deles, um poder fortemente centralizado, patriarcal e consuetudinário. O fato de ser consuetudinário significa esse respeito aos costumes tradicionais, né? E muitas vezes essa situação aí prejudicou bastante as sucessões no trono, por conta de quem vai ser o próximo a assumir o trono. Isso está relacionado ao costume local ou está relacionado a uma herança, né? Então, e sempre assim a gente vê a questão do homem manter o controle desses reinos, apesar da mulher ter uma importância fundamental também. A economia comercial, a arrecadação de impostos, o incentivo à cultura, aí eu botei a página 214 ali, porque fala da importância do desenvolvimento econômico da agricultura e fala também do incentivo a essa agricultura com a redução de impostos e com a criação também de algumas colônias de escravos promovendo essa agricultura. A cultura fala mais no livro sobre a questão religiosa e aí por conta talvez de ser essa integralidade, né? E aí você tem esse líder aí acaba tendo problemas com algumas lideranças islâmicas, porque era uma questão política e ideológica então, porque você vai expandir costume do islamismo ou você vai fazer o quê? Você vai continuar na sua cultura tradicional. E aí, por conta dessa questão, porque ele jamais largou os cultos tradicionais, a opção Songhai. Por isso que ele vai ter
alguns momentos ele vai ter problema. E na sucessão dele, ele teve problema. Quando o filho dele vai assumir o poder e o filho dele não aceita o islamismo, acontece uma crise política ali. Vocês estão lembrados dessa parte? Aí a dinastia Askia vai assumir o poder, mantendo e expande um pouco mais lá em cima, para a região das minas de sal. E essa dinastia, então, domina durante aquele período ali, quando o Suni Ali morre, acontece uma guerra civil, porque você não sabe exatamente quem vai ser o herdeiro daquele trono ali, daquele império. E aí o filho dele se recusa a se converter ao Islã, e aí os muçulmanos se revoltam contra ele, derrotam e colocam uma dinastia tipicamente islâmica no poder. Tradicional dentro da questão do islamismo. Né? E aí o nome desse novo líder é Muhammad, e o título de Esquija, que é a família. Né? Esse reinado é marcado por peregrinações e mais conquistas, tanto é que ele chega até aquela região das minas de sal. Ele mantém uma política também de convivência harmônica com os povos conquistados. Então você paga os impostos aqui e você mantém suas tradições. Apesar de ser mais incisivo ali, a expansão de uma cultura islâmica. Tá? E nesse contexto também eles têm que, eles aceitam, mas o comércio e a receptividade, né, agregar esse povo, é a partir desse povo também aceitar o Islã. Isso acontece, né, acontece um pouco com no vídeo. Então eles podiam até não te matar, mas não deixavam você comercializar com ninguém, então te isolavam ali de forma que você ia limpando. Então é uma coisa que, pois é legal, não é legal. Você vai assumir o Islã, vai manter sua parada, a gente só vai manter, você só vai ter essa liberdade se você cultuar. Porque aí toda a documentação, né? A documentação comercial, a fiscalização, tudo é dentro dos valores do islamismo. Então, de fato, você acaba sendo adequado àquela nova cultura. Por mais que você tenha a manutenção de determinadas tradições, você acaba tendo que se expressar numa língua. Né? Então você acaba incorporando o islamismo. E aqui, a política deles, a economia, mantém essa centralização. Ele vai nomear pessoas, né, da sua confiança das províncias. Ele vai, em algumas províncias, não é um despotismo, então, né, porque ele permite essas outras pessoas governando e subordinados a ele, mas ele também mantém uma justiça separada. Ele contrata os cadis, que vão cuidar das questões judiciais e religiosas nas cidades controladas. Esse é um governo hierárquico que vai distribuindo tarefas a esses demais reinos, essas demais cidades controladas. E aí você vê o comércio. Ele tinha um funcionário que era fiscal, que regulamentava o comércio, criou essa profissão, tinha então essa cobrança de impostos, o que vai ser vendido, como vai ser vendido, se adequando a essa cultura islâmica. E ele ali incentiva, também continua baixando os impostos, e essas colônias de cultivo por escravos também. Ainda mais o crescimento de uma educação. E aí cria-se uma intelectualidade como uma cultura islâmica. E aí você vai perceber que nas cidades, no ambiente urbano, você percebe uma presença maior da cultura islâmica. Né? E no interior, né, no campo, você continua percebendo uma tradição mais, um povo seguidor de uma tradição local. O Império Songhai, né, que depois vai incorporar, né, todo aquele território que a gente já viu no mapa. A política, baseada nos valores islâmicos ou consuetudinários. O rei ainda visto como sagrado. Nesse momento do livro, ele vai fazer um resumo do que a gente vai vendo. Recursos comerciais para você poder manter o exército. Forte interesse no exército, por quê? Porque eram reinos que se mantinham por conta dessas incursões, dessas conquistas, dessas cobranças de imposto, né, dessa manutenção desse comércio nesse sentido. Não é um governo despótico, porque indica os cadis para comandar a justiça. E só para todo mundo entende o que é o direito consuetudinário,
direito consuetudinário é um direito que antecede a organização de direito que a gente tem hoje. Então, vamos supor, nós estamos aqui reunidos e aí nós resolvemos constituir regras de convivência para que nós estejamos nesse espaço. Essas regras são constituídas coletivamente. Eu falo uma coisa, eu falo uma coisa e todo mundo vai lá e fala assim, ok, vamos aprovar essas regras de convivência social. Estamos falando a nível microcósmico, né? Só que isso é feito numa escala maior. Então, os povos, aí o pessoal, o povo não tinha legislação, não tinha organização de direito. Tinha. E essas regras eram construídas coletivamente. Só que em um momento, quando o pensamento europeu ele entra num processo, né, das invasões que houveram aí a partir do século XII, eles já estão se constituindo como monarquias. E na monarquia existe a figura do soberano. E esse direito consuetudinário ele não serve mais, porque não é uma construção coletiva. Mas o povo, né, o proletariado, ele faz o quê? Ele elege um soberano que é um Deus sobre si próprio. E este Deus faz as regras. Aí vamos para dentro da Bíblia, né? Quem traz as tábuas da lei? Só Moisés. Ele vai lá em cima, lá na mitologia judaica, Deus fala para ele, ele escreve. Ele é o quê? Um soberano do povo. Então ele chega com as leis e fala aqui estão os 10 mandamentos, vocês têm que seguir aí a partir de hoje. Só que o povo tinha um direito consuetudinário, então eles continuaram adorando o carneiro, a cobra, continuaram bebendo, continuaram fazendo tudo, porque não estavam acostumados. Então quando ela traz, eram valores islâmicos, os islamitas nesse momento estavam colonizando aqueles povos, ou o direito consuetudinário tinha uma troca ali, né? Estava sendo incorporado, porque o direito coletivo que estava organizado estava em pleno vigor, tá? Então é a diferença do pensar africano para este pensar monárquico que é instituído para dentro do Ocidente, mas baseado muito no Império de Akhenaton, no Kemet também, que traz porque a dinastia faraônica que institui o monoteísmo e a partir daí ele constitui. Ele tentou e conseguiu fazer, mas o filho dele não Foi depois rompeu, né? Porque não dava, né? Não tinha como. Mas por que será que ele vai separar a justiça ali? Vai separar a justiça. Porque ele não é um governo despótico. Ele coloca um órgão tipo terceirizado para controlar a parte jurídica. Talvez seja até para ele realmente se manter nessa posição de não sou eu que estou julgando, eu tenho ali e ele está recebendo de alguém para poder fazer com que vocês trabalhem, vivam socialmente dentro das regras. Isso seria uma maneira de se aproximar dessa população? Possivelmente, né? Porque você terceiriza o opressor não sou eu, o opressor é ele, eu estou para ajudar vocês. Isso faz parte dessa filosofia toda africana que a gente constrói? Não, porque a gente está falando de um berço de pensamento que vem incorporado pelo Islã. Então há cruzamento. A gente não pode falar da filosofia africana plena dentro do Islã porque eles vêm de um outro lugar. E aí eu acho que era mais uma questão do que o Ivan trouxe, né? De segmentar e terceirizar essa questão da cobrança. Hoje o faz isso, né? Terceiriza a cobrança que é para não ter problema. Uma outra coisa que esse povo fez foi dividir a administração. Tinha administração de província e tinha uma administração indireta. E aí a administração de província se caracteriza por territórios que são conquistados, mas os chefes são nomeados pela própria população os chefes são nomeados pelo chefe, né, o imperador, mas eles poderiam ser demissíveis. Isso poderia acontecer. Ele vai
vai e indica. Não funcionou, ele vai e indica outra pessoa. Tinha um poder soberano nessa província, mas tinha a divisão ali, ó, o CADES comandando a justiça. Então o CADES, na verdade, ele deveria ter uma dupla função de ter, né, esse controle da justiça, mas administrar também esse soberano que foi fiscalizado. E eu acho que a figura do CADES, eu não li o texto, então eu não sei se ele era do povo árabe ou era do Islã. Tá? Mas eu acho que o CADES está muito ligado a uma pessoa que tem conhecimento desse direito consuetudinário pleno. Porque ele ia trabalhar no sentido de ser um juiz, um juiz. Então ele teria que conhecer os costumes a fundo, né? Como se organizar. Aí é CAD. Mais pro lado de lá do mundo árabe, lá do Egito para lá, é o Mufti. Quando eu falei naquela aula sobre as escolas de jurisprudência, todo aquele que estuda a escola de jurisprudência é o juiz, ele estudou o direito islâmico, seria o juiz, no caso aqui, comparando com o Ocidente. Esse juiz, ele estuda uma das escolas de jurisprudência. O Egito é tão país exagerado que no Egito, para fazer o curso de jurisprudência, você tem que estudar as 4 escolas. O curso de jurisprudência do Egito, ele dura de 10 a 12 anos, para o cara poder ser juiz. Mas aí ele pode trabalhar em qualquer uma das escolas de jurisprudência islâmica, que ele conhece as 4. Agora, nos outros países, normalmente o juiz estuda somente a escola, já é tradição naquele país. Aí na região da África é muito comum a escola maliquita. Eles estudam só a jurisprudência dessa escola. Então aí ele chama de Cadi. A mesma coisa no Egito, só que no Egito ele tem o nome de Mufti. Ele é um juiz que ele pode se tornar um líder de uma cidade mesmo. O prefeito seria o prefeito de uma cidade. Mas no início a função dele é somente tratar assuntos ligados à lei. A administração direta são países vassalos, como aquela antiga história de Gal, tinha que pagar tributos. Chefe é nomeado pelo costume local, aí você tem a manutenção de um costume consuetudinário, e ele era reconhecido pelo Asquija, mas se não desse certo, acontecesse algum tipo de problema, crise, o Asquija indicava alguém para a região. Se houvesse uma disputa de poder, aí ele vai imputar o seu candidato. Então, nesses 2 sistemas de governo, os soberanos que estivessem ali, tanto na província como naquelas cidades, né, estados vassalos, tinham que enviar soldados, pagar impostos, enviar presentes, fazer relação de casa, essa questão que você falou do casamento, para manter sempre a cordialidade entre esses territórios. Aí, quando o Muhammad foi deposto, a gente tem conquistas territoriais substituídas por incursões, porque o território estava tão extenso que não era vantajoso você manter conquistas e ainda ter que dialogar com os estados vassalos e as províncias. Então, o que eles faziam para manter uma dinâmica econômica? Faziam incursões e voltavam com os saques, né, para poder manter uma dinâmica de riqueza. Então, tem ali a questão de Tegasa, as minas de sal, vai ter um problema com povos do Marrocos, porque um grupo do Marrocos reivindicava a posse dessa região de Tegasa, por conta da importância do sal na região. Então você vai ter vários momentos de guerra com Marrocos, mas eles acabam perdendo, e somente no governo de Davut o Império Songhai vai alcançar um apogeu, mesmo ainda enfrentando problemas com os mocis, né, no sul e a leste, tendo que cativar Massina, tendo que promover paz nessa região, e ainda tinha alguns problemas com os marroquinos. Então, como é que a gente percebe a questão econômica? A gente tem aí um desenvolvimento maior ainda do comércio, aumento nesse momento aí, no livro está dizendo que as rotas do Saara vão suplantar as caravelas para a região. Então, você vê a importância do desenvolvimento econômico da África. Você tem o desenvolvimento da intelectualidade. Davut vai financiar muitos intelectuais, vai financiar criação de escolas, e o governo vai manter essa assistência em relação às outras províncias.
morte de Davi. A gente vai ter crises econômicas, crises de sucessão de trono. Songhai vão se aliar sem dificuldades aos marroquinos. Então, quando você não tem, né, mais uma estrutura de poder, né, dos Askija, você acaba tendo que se aliar ao outro poderoso próximo a você, vão ser os marroquinos. Vocês querem comentar alguma coisa aqui? Eu vi você olhando ali, você lembra de alguma coisa? Por isso que eu pensei, olha, sobre a tolerância, porque tem uma parte nesse capítulo que fala assim, ó, a religião islã coexistia com outras religiões tradicionais, então você acaba tendo o Islã se juntando ali, né, nesse sincretismo com a religião Songhai, e no livro traz, né, o Sissoko vai trazer a expressão de uma tolerância, né. Por quê? Por que uma tolerância? Porque você tem concessão, permissão de que as culturas coexistam. Grupos islâmicos estão então concentrados nessa zona urbana, então é uma elite letrada, uma elite muitas vezes estrangeira, né, e estava vivendo naquela região por conta dessa convivência harmônica dos governos Askija. E aí a gente vê mais uma vez ali o Mali, o Império Songhai, o Rio Níger. Nega, vamos tomar. É? Ele quer entender se os povos mocis da região do Rio Volta teriam a mesma origem dos povos mocis mais ao norte. Ele quer entender isso, então ele vai buscar através das fontes daquela região se existe essa ligação. No final das contas, ele chega à conclusão de que esses povos têm uma mesma origem, mas que depois de muito tempo, né, de acordo com a trajetória histórica de cada grupo, eles se tornaram bem diversos. Tá? E aí ele vai trazer para a gente justamente a história do povo Moci, que é uma sociedade militar. Ele vai trazer essa explicação, né, porque ele vai pesquisar naquelas crônicas clássicas ali, o Tariq al-Sudan, Tariq al-Fatash. Você já ouviu falar isso, Eduardo, nessas fontes? Né? E também busca, através da arqueologia e das tradições orais, informações sobre o povo Moci. Especificamente do Tariq al-Fatash, ele percebe as incursões do Moci por volta do final do século XII, século XIII, a região de Gal, que na época era dominada pelos povos Songhai. O Moci também quer invadir, principalmente toda essa parte ocidental da curva do Níger, porque ali tem essa intensidade comercial. A curva do Níger vai sofrer uma dupla influência, né, do Mali e dos Tuaregs ao norte, e mais os Mocis chegando nessa região. Então, como é que a gente entende o governo dos Mocis? É um governo bem organizado, não centralizado. E aí a gente já sai da questão de uma explicação de império para a organização de vários reinos coligados, né? Então, uma base sólida territorial que é aqui próximo à bacia do Rio Volta, que é, deixa eu ver aqui, ali, ó, essa região ali. Aqui próximo a Gana, se você pegar um mapa da África, você vai ver que é aqui próximo a Gana. Então, a gente tem uma originalidade desse povo que foi constituir comunidades estatais, né, tipo cidades-estados. Vocês entendem isso? Então, essa região ali, ó, segundo Cavada, o reino Mampusi originou-se sobre sua primeira forma em Zuga, Zambarga e Zanga. Seriam os centros mais antigas chefarias regionais do Moci. Está vendo ali Gana, ó? Está vendo aqui a região de Gana? Então, aqui, ó, essa seria a região mais antiga, né, da formação da cultura Moci. Moci, história lendária. Aí fala de uma história de uma princesa, né? Eu gosto muito dessas histórias também. Essa princesa, ela tinha qualidades guerreiras e o pai não queria que ela casasse, queria que ela continuasse com essas qualidades. Aí ela um dia sai, foge, encontra um caçador e aí ela vai. Desse encontro, né, surge o primeiro homem daquela cultura Moci. Então, o rei dos Dagomba e não dos Mampusi, cuja capital era Gambaga, tinha uma filha primogênita, Ienenga, que ele se recusava a dar em casamento.
E aí ela vai e conhece em plena floresta um príncipe de origem Manden, Riare, de profissão caçador de elefantes. Desse encontro nasceu um menino. Eu acho muito legal a gente, até às vezes, contar isso, né? Para a gente ter uma história, né, para contar na escola. Desse encontro nasceu um menino conhecido em território Nossi pelo nome de Naaba Vedragogo, que significa garanhão. Naaba Vedragogo haveria de ser o primeiro dos Nossi, o ancestral comum ao povo inteiro. E a partir daí a gente estabelece nas dinastias setentrionais de Gana, mas seria uterina, o que numa sociedade patrilinear é uma marca inegável de solução de continuidade, de uma dialética de continuidade das culturas históricas. Eu, inclusive, queria, se você depois pudesse trazer para a gente informações da sua pesquisa em relação